Fala galera do Explica aí, Física aqui com vocês, com o Thiago Ottoni, para a gente poder começar essa física nossa com um assunto que é de suma importância, tá? Para toda a física. Muita gente sabe o conteúdo físico, sabe o conceito dos fenômenos, mas se atrapalha nas contas, se atrapalha na hora de fazer o cálculo, se atrapalha principalmente na chamada notação científica. Tão importante no nosso dia a dia, na hora de resolver as continhas. O aluno geralmente comenta com você: professor, eu odeio notação científica, pra que isso? Até o momento em que ele pega contas para resolver com números extremamente grandes ou extremamente pequenos. Aí, quando você transforma esses números em notação científica, ele percebe que realmente é muito, mas muito mais fácil resolver as continhas com números escritos dessa forma. Mas para que serve afinal? Bom, primeiro, a notação científica é uma forma, é um jeito, é uma maneira bem prática que a gente usa para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Mas o que seriam números muito grandes, professor? Números muito grandes, por exemplo, poderiam ser algumas constantes que a gente trabalha em física, poderia ser, por exemplo, a distância entre galáxias, se a gente for medir em metros. Já números muito pequenos são números na escala atômica, são números na escala em que a gente usa, por exemplo, os prefixos pico, nano, a gente já ouviu falar deles, tá? Lá em eletricidade. Mas a gente vai dar uma repetida aqui só para a gente se ligar como é que funciona essa parada toda. Então, é uma forma que a gente tem de escrever números muito grandes ou muito pequenos e adaptar todos eles a potências de 10. Potências de 10, no caso, ela para ter essa forma deve ser escrita desse jeito. Eu posso escrever qualquer número em notação científica, mas para isso ele tem que estar nessa formatação. A vezes 10 elevado a B. Mas não se engane, A e B são letrinhas que representam o A mantissa do número, e o B representa o expoente do número. O detalhe interessante, a mantissa também pode ser conhecida como base, a mantissa também pode ser conhecida como coeficiente. Geralmente utiliza-se o nome mantissa, tá? Para representar a base aqui, a parte frontal do número. Já o expoente é o que vai acompanhar a potência de 10. Mas afinal de contas, onde eu vejo isso? Alguns exemplos só para a gente se lembrar. O número de Avogadro, por exemplo, que representa a quantidade de partículas envolvidas no sistema, como a gente já ouviu falar muito dele na parte que fala em química, por exemplo, como mol, ele representa uma grandeza extremamente grande, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Cara, se você fosse escrever esse número da maneira normal, sem colocar ele em notação científica, ele seria algo mais ou menos assim: 602 seguidos de 21 zerinhos até o final. Então você percebe que seria extremamente cansativo e a possibilidade de você errar um zerinho para lá, um zerinho para cá, tal, colocar uma mais, uma menos é muito grande. Então para que escrever um número dessa maneira absurda, com muitos zeros até o final, podendo escrever ele em notação científica, que é uma maneira bem mais prática, enxuta e rápida. Então a notação científica ela não surgiu para atrapalhar a sua vida, ela surgiu para facilitar a sua vida, para tornar a sua escrita mais compacta, para fazer com que você resolva os cálculos de maneira bem mais fácil. E a gente vai ver como é que funciona. No esquema, outro número bem clássico na física, também usado em notação científica, a famosa constante eletrostática, a constante que a gente usa base, tá? A constante padrão, que é o do vácuo. 9 vezes 10, a nona. Se fosse escrever esse número da maneira normal, ele seria 9 seguidos de 9 zeros. Seria um absurdo também a escrita, tá? Haja caderno para caber tanto zero. No esquema nosso, a gente escreve ele então em notação científica. Uma outra constante comum que a gente também conhece, a famosa constante de gravitação universal. Tá? A constante que aparece na lei de Newton da gravitação. Constante essa descoberta por Henry Cavendish. No esquema nosso, a constante de gravitação, ela tem valor 6,67 vezes 10 a menos 11. A diferença agora é que deixa de ser um número extremamente grande, 10 a menos 11 passa a ser um número extremamente pequeno.
Essa constante, se fosse escrever ela da maneira normal, seriam com 11 zerinhos aqui atrás. Seria algo mais ou menos assim, 667. Então seria cheio de zerinhos por aqui até completar 11, ok? No esquema, então, você percebe que a forma de escrever o número dessa maneira é horrível, mas a notação científica traz essa maneira bem mais fácil pra gente, tá? Uma outra constante que é muito usada na física, famosa carga elementar, que é a carga menor que a gente pode ter, que é a carga de um próton ou a carga de um elétron. Lembrar, a constante aqui está em módulo, porque ela tem valor mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19, mais quando se trata de um próton, menos quando se trata de um elétron, ok? Mas o esquema aqui é olhar, na verdade, esse detalhe. Ela também está escrita em notação científica. Toda ela, 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Bom. Mas afinal de contas, como é que eu faço para escrever, professor? Me ensine aí, vá, me mostre como é que a gente escreve esses números de notação. Vem aqui. A é a mantissa. O segredo está nela. A mantissa é a única coisa que você tem que se preocupar, porque se ela estiver fora do padrão, acabou. Para estar em notação científica, a sua mantissa, lembre, sempre deve estar entre 1 e 10. A mantissa nunca, repare, nunca, se lembre, nunca pode estar menor do que 1 e também não pode ser maior do que 10. Ela tem que estar presa naquele intervalo. Ela só pode ser escrita com números que vão de 1 a 10, com um pequeno detalhe. Ela pode ainda ser igual a 1, mas ela não pode ser igual a 10, ok? Então, toda base, ou mantissa, ou números aqui, no caso que a gente escreve, entre 1 e 10. Se verificarmos em todos eles, nós vamos ver sempre esse padrão sendo utilizado. A mantissa do nosso primeiro número foi 6,02. 6,02 é um número que está compreendido no intervalo de 1 a 10. Satisfaz, então. O nosso outro número, 9 vezes 10 a nona. 9 é um número que está compreendido entre 1 e 10. Tá na boa, tá tranquilo. O próximo número, 6,67. A nossa mantissa, 6,67. É um número que está entre 1 e 10. Então tá tudo bem. E o último deles, 1,6. A mantissa dele, 1,6, também está entre 1 e 10. Por isso, todos esses valores aqui citados anteriores são números que já estão escritos em notação científica. Mas, e aí? Depois da mantissa, qual deve ser a minha segunda preocupação? A primeira é a mantissa. Ela deve ser escrita sempre entre 1 e 10. A segunda preocupação é o expoente. E aí entra um detalhe legal. O expoente vai depender da vírgula. Da quantidade de algarismos que a vírgula passar é o valor do seu expoente. Mas tem um detalhe importante. Toda vez que você vai correr a vírgula, ela pode ir da esquerda para a direita num número ou ela pode ir da direita para a esquerda no número. E aí, como é que eu faço? Quando o expoente vai ter sinal positivo, quando o expoente vai ter sinal negativo? Repare que fácil. Toda vez que a sua vírgula vier da direita, vindo para a esquerda, ou melhor, fazendo com que um número muito grande se torne um número muito pequeno, o expoente vai assumir sinal positivo, ok? Toda vez que a vírgula vier, então, da parte da direita para a esquerda, o expoente assume sinal positivo. E quando a vírgula vier da esquerda para a direita, agora é hora de fazer um número muito pequeno, ficar um número muito grande. O expoente agora vai adquirir sinal negativo, ok? Uma maneira bem fácil também é você lembrar do que eu vou comentar. Toda vez que você transforma um número muito grande em um número muito pequeno, se você diminui embaixo, na mantissa, você aumenta em cima no expoente. Isso quer dizer que um número muito grande vai se tornar pequeno, correndo da esquerda para da direita para a esquerda, expoente positivo, ok? Lembre, quando um número muito grande vira um número muito pequeno, embaixo diminui, em cima aumenta. E quando ao contrário acontece? Quando embaixo é um número muito pequeno e você corre a vírgula da esquerda para a direita, tornando ele um número maior. Se você agora aumenta embaixo, você diminui em cima e o expoente acaba negativo, beleza? Mas você está pensando que parou, é? Não. Espera aí um pouquinho,
passa para o próximo vídeo, porque a gente vai escrever mesmo, botar coisa em prática para ver como é que funciona, ok? A gente não para por aqui não. Dê uma olhada na próxima videoaula, porque ela vai emendar com essa aqui. Valeu, galera!